Meus irmãos, bendito seja o nosso Deus, nosso Pai, Senhor do céu, da terra, que nos tem dado a alegria da salvação, a alegria de exaltá-lo, de bendizê-lo, cada dia da semana, no nosso viver, no nosso trabalho, no nosso lar, e juntos, como igreja, como povo do Senhor, em cada domingo, quando somos solenemente convocados pelo Senhor para adorá-lo, para exaltá-lo, para bendizê-lo. E assim perseveramos juntos, esperamos juntos a vinda do Senhor, a glória, a pátria celestial, tendo a alegria de cantar louvores ao Senhor, de ler a sua palavra, nesse domingo, pela manhã e agora à noite. Vamos agora, meus irmãos, mais uma vez, dispor os nossos corações, nossas mentes, para ouvir a pregação da palavra do nosso Senhor. Para isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 5, que é o texto do sermão dessa noite. Apocalipse, capítulo 5, que trata do livro selado e o cordeiro. A visão do livro selado com 7 selos e do cordeiro. Convido os irmãos que podem se colocar em pé para que, desse modo, ouçam meus irmãos acompanhando nas suas Bíblias a leitura da palavra do nosso Senhor. Apocalipse, capítulo 5. O texto nos diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda a terra que há no céu e sobre a terra, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor,
e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, meus irmãos, suplicando iluminação e graça para a compreensão dessa passagem que lemos. Nosso Deus e Pai, Senhor soberano, nosso Criador, nosso Salvador, damos graças ao Senhor por mais um domingo. Damos graças, ó Deus, porque podemos juntos adorar ao Senhor. Se o Senhor não tivesse nos chamado, nos tirado das trevas, nos trazido a comunhão contigo, não estaríamos aqui, não poderíamos, ó Deus, junto com a tua igreja, servir ao Senhor. Mas em razão da tua misericórdia, o Senhor quis nos salvar. E nós te agradecemos por isso. E rogamos que o Senhor nos ajude a viver de maneira digna do Senhor, de maneira digna da grande salvação que o Senhor proveu para nós, através do sacrifício do teu próprio Filho. Nós te rogamos, ó Senhor, que nos abençoe nessa hora, como igreja do Senhor, dando-nos iluminação para compreender o texto que lemos, para aplicar às nossas vidas a tua palavra, para viver em conformidade com aquilo que o Senhor ensina na tua palavra. Rogamos essas bênçãos no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Meus irmãos, os irmãos podem sentar. Irmãos, eu quero começar lembrando aos irmãos que o livro de Apocalipse não é um livro enigmático, terrível, difícil, complicadíssimo. De fato, esse livro nos faz pensar na nossa responsabilidade, dever e privilégio de estudar toda a Escritura, de amar toda a Escritura, de ler toda a Escritura, de ouvir pregação em toda a Escritura. Ele é a conclusão da Escritura. E na medida em que Deus dá ao apóstolo João visões das coisas que hão de acontecer, João relata essas visões tendo por base toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Nós adultos temos a sabedoria de ensinar as crianças usando figuras, usando símbolos, às vezes. Nós tomamos o cuidado de fazê-los ver figuras que pelas quais eles possam compreender melhor o ensino que estamos querendo dar a eles, repassar a eles, aquilo que queremos que eles compreendam. Não só em Apocalipse, mas por toda a Bíblia, Deus age desse modo conosco. Deus usa sempre símbolos, figuras, símiles, parábolas e outros recursos de linguagem para nos fazer compreender a sua santa vontade. Em Apocalipse, isso aparece de maneira rica. E a razão é exatamente essa, meus irmãos. Deus, como nós, queremos que, por exemplo, as crianças compreendam o que nós estamos ensinando. Deus quer que nós compreendamos a sua mensagem. Também quando nós contamos um caso ou uma história desconhecida de outros, talvez um contexto desconhecido, nós usamos símbolos ou figuras que esperamos que o nosso ouvinte possa compreender. Essas figuras são usadas para que aqueles que nos ouvem possam fazer uma boa ideia do que nós estamos querendo dizer. Você viu algo. Você não pode mais trazer aquela realidade que você viu diante da pessoa, mas você pode contar a ela o que viu. Então você diz, eu vi algo que é assim, que se parece com isso, que tem semelhanças com aquilo, para que a pessoa que está lhe ouvindo possa
fazer um quadro, uma imagem, uma ideia o mais próxima possível da história que você quer contar, o que você está contando. Deus age desse modo conosco em Apocalipse. Deus deu a João a visão do trono, por exemplo, no capítulo 4. No capítulo 1, uma visão de Cristo glorificado. Apocalipse 1 a 3 tem como tema o Cristo glorificado andando junto com sua igreja. Cristo com a sua igreja. O Cristo glorioso, vencedor, soberano, majestoso, cheio de glória, está com a sua igreja. A visão que temos no capítulo 1 retrata essa glória, majestade, poder, grandeza de Cristo. Nos capítulos 4 a 7, que é a segunda parte, ou segunda seção do livro do Apocalipse, que é a seção dos 7 selos, nós temos uma visão do trono de Deus, o trono do universo. Deus levou João ao céu, Deus deu a João uma visão do céu, ou, falando de maneira ainda mais restrita, uma visão do trono de Deus no céu, do trono do universo, Deus soberanamente reinando, governando, dirigindo todas as coisas, e os anjos do Senhor adorando, e a igreja do Senhor adorando ao Senhor do universo. Esse é o tema dos capítulos 4, 5 e 6 de Apocalipse. Nós vimos no domingo passado a visão do trono, Deus no trono, uma representação dos anjos no trono, 4 seres viventes. Para qualquer direção que se olhasse do trono, ali estão os anjos do Senhor, dispostos a adorá-lo, glorificando. Ali também estão os 24 anciãos, representando a igreja do Senhor, os 12 patriarcas, filhos de Israel, os 12 apóstolos de Cristo, representando uma única igreja, a igreja do Senhor, o povo do Senhor, adorando ao Senhor ao redor do trono. E no capítulo 5, nós temos a continuação da visão do trono, onde também Deus dá a João a visão de um livro selado com 7 selos, isso é, completamente selado. 7 significa completude, inteireza, um livro totalmente selado e de um cordeiro digno de abrir os selos desse livro. E, meus irmãos, quando nós paramos para pensar na história, nos acontecimentos da história, seja a história presente ou passada, nós vemos a Terra cheia de conflitos, sejam pequenos, sejam grandes, a Terra cheia de violência, de tumultos, de guerra, de distúrbios econômicos, políticos, sociais, sanitários. Nós ouvimos sobre catástrofes, sejam elas naturais ou outros tipos de catástrofes, nós ouvimos sobre os sofrimentos das pessoas, sofrimentos que se impõem, seja pela pobreza, pela fome, pelas doenças, por injustiças, por várias razões. De maneira que, analisando os acontecimentos desse ponto de vista, o sábio Salomão escreveu essas palavras que temos em Eclesiastes 4, 1 a 3. Salomão diz: vi todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos, pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem, porém, mais que uns e outros, tenho por felizes aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Nesse ponto de Eclesiastes, Salomão está vendo a história de uma maneira um tanto pessimista, olhando apenas do ponto de vista dos sofrimentos, dos distúrbios, dos acontecimentos terríveis que temos ao longo da história. Mas acima de todos esses acontecimentos, e poderemos também ler textos sobre
grandes e gloriosos e bons acontecimentos da história, acima de todos os acontecimentos, bons ou ruins, reina o Senhor, o Criador de todas as coisas, o sustentador do universo. Deus está governando todas as coisas. É por essa razão que nós ouvimos no sermão do domingo passado, em Apocalipse 4, que o Senhor reina. E que também li para os irmãos um texto do profeta Isaías, Isaías 46, onde o próprio Senhor nos diz: reina o Senhor, o Altíssimo reina sobre toda a terra, revestido de majestade e poder, sobremodo elevado acima de todos os deuses, entronizado acima dos querubins, reina o Senhor sobre a terra. Desculpe os irmãos, essa é uma leitura dos Salmos 93, 97 e 98. E o profeta Isaías, que citei para os irmãos, Isaías 46 diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou o Deus e não há outro Deus além de mim. Não há outro Deus semelhante a mim. Eu sou Deus, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade anuncio as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus reina absoluto sobre todas as coisas. Estou repetindo esse fato, porque essa informação grandiosa, preciosa, está presente em todo o livro de Apocalipse e é o assunto dos capítulos 4 a 7. A visão do trono no capítulo 4 e agora no capítulo 5, a visão do livro selado, onde João vê Jesus Cristo, o Cordeiro vencedor, ocupando o centro de todos os decretos de Deus, de toda a vontade de Deus. O livro selado e o Cordeiro de Deus é o assunto que nós vamos considerar hoje. O que significa esse livro selado? O que significa o Cordeiro ser digno, ter a dignidade de abrir esse livro? Vamos tratar desse assunto, meus irmãos, dividindo a passagem em dois pontos principais. O primeiro deles, versículos 1 a 7, vamos ver aqui o livro selado e o Cordeiro capaz de abrir os selos. E o segundo ponto, versículos 8 a 14, a adoração ao Cordeiro vencedor. Nos versículos 8 a 14, nós temos 3 hinos de adoração ao Senhor. Primeiro, então, o livro selado e o Cordeiro digno, capaz de abrir os selos. O apóstolo João, levado por Cristo, está diante do trono de Deus, sustentado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. João está diante do trono de Deus. Ele tem uma visão do reino do universo, do reinado do Senhor sobre todo o universo. Ele vê os anjos adorando o Senhor, exaltando o Senhor, a igreja exaltando o Senhor. Então, algo chama a atenção do apóstolo João, ou podemos dizer, o Espírito Santo leva o apóstolo João para um livro que está na mão direita de Deus. João vê na mão direita de Deus um livro selado com 7 selos. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. O livro daquela época, meus irmãos, não era um livro como o nosso, evidentemente. Nós temos muitos livros, infelizmente a maioria não muito bom. Bom, o livro daquela época era um rolo de pergaminho, não um livro como nós temos, mas era um rolo de pergaminho. E João vê na mão direita de Deus um rolo completamente selado. Isso é, completamente fechado.
Eu tenho vários livros em casa. Tem alguns realmente fechados, ainda com plástico. Eu ainda não tive tempo de pesquisá-los ou de lê-los. E, a não ser pela capa e pelo título do livro, eu faço ideia do que se trata. Ou porque eu comprei sabendo do tema, do assunto, do conteúdo daquele livro. Mas um livro só é realmente proveitoso se você puder abri-lo, lê-lo e então aproveitar o seu conteúdo, o que está no livro, a sua mensagem. Mas João vê nas mãos de Deus um livro que ninguém podia ler, um livro selado. O que é esse livro? Qual é o seu significado? Lembre-se, nós estamos lidando aqui com símbolos. O que significa esse símbolo, um livro selado com 7 selos? Primeiro eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que a visão de João é semelhante à visão que foi dada também ao profeta Ezequiel, em Ezequiel no capítulo 2. Ou seja, João está fazendo referência à profecia, à escritura. Eu vou ler para os irmãos apenas os versículos 9 e 10 do capítulo 2 de Ezequiel, onde a Bíblia diz: então vi, aqui é Ezequiel dizendo, então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Há, porém, uma diferença entre a visão do livro dada a Ezequiel e dada a João. Observem os irmãos que o livro dado a Ezequiel, o rolo dado a Ezequiel, não estava selado. Ezequiel podia ler as lamentações, os suspiros e os ais. É o anúncio do juízo de Deus sobre Israel, mas também da misericórdia de Deus em favor do seu povo, de Israel, dos crentes, incluindo os israelitas. Mas aqui na visão dada a João, o livro estava completamente selado. João não podia ler, ninguém podia ler a mensagem daquele livro. E eu quero então continuar chamando a atenção dos irmãos para algumas características desse livro selado. O fato de o rolo estar escrito por dentro e por fora. João diz que esse livro é como se fosse um livro escrito por dentro e por fora. Isso indica, meus irmãos, que a mensagem do livro era grande, tão volumosa, que os dois lados do rolo estavam completamente ocupados. Naquele tempo, se fosse escrito um livro pequeno, como a carta a Filemon, não era necessário escrever de um lado e outro. Isso indica que o livro que João vê nas mãos de Deus era um livro volumoso, com uma mensagem grande, volumosa. O fato de um livro estar na mão de Deus, o Pai, significa que Deus é o seu autor. Deus é o autor desse livro. O apóstolo João destaca também o fato de o livro estar na mão daquele que estava sentado no trono, o que significa que Deus tem pleno domínio sobre esse livro, que ele reina sobre o livro selado, Deus reina sobre o livro selado. E então chegamos a uma pergunta importante: o que esse livro selado simboliza? Qual é a sua mensagem? Um livro bom, meus irmãos, tem uma mensagem. Se não tem, não é um bom livro. Eu sei que há livros para tanta coisa, mas não há propósito em escrever um livro se esse livro não tem uma mensagem. Se não quer repassar uma mensagem. O livro selado que João vê nas mãos de Deus simboliza o plano eterno de Deus, o decreto eterno de Deus, no que diz respeito a toda a história. Nós podemos dizer que o livro selado simboliza o plano de Deus para a história e para todas as criaturas de todas as épocas e por toda a eternidade.
Portanto, o livro selado com 7 selos simboliza o propósito soberano de Deus para todas as eras. É o plano soberano de Deus para todas as eras. É o decreto soberano de Deus para todas as eras. Mas o livro estava completamente selado, como sabemos, porque o plano e propósito de Deus para todas as criaturas e todas as eras estava selado. Qual a razão disso? O que isso significa? Significa, meus irmãos, que João vê nas mãos de Deus o decreto, o plano de Deus não revelado e não posto em ação, não colocado em ação. Se aquele livro permanecesse selado, o plano de Deus, o propósito de Deus permaneceria desconhecido e mais, permaneceria sem execução, não posto em execução. Isso significa, meus irmãos, que o plano da redenção de pecadores não seria conhecido e nem executado. O plano de Deus para salvar pecadores não seria posto em ação na história. Lembrem-se do contexto no qual João escreveu o livro de Apocalipse. O propósito desse livro é consolar os que estavam sendo perseguidos em razão da sua fé, em razão da sua perseverança em Cristo. João escreveu para as igrejas da Ásia Menor com o propósito de encorajá-los, de consolá-los, porque eles estavam sendo perseguidos, maltratados. Irmãos estavam sendo mortos. João estava na ilha de Patmos em razão do testemunho de Cristo e da fiel pregação do Evangelho. Portanto, não haveria consolo para os crentes que estavam sendo perseguidos e não haveria julgamento para os perseguidores da igreja. A igreja não experimentaria vitória final, não haveria salvação, novos céus e nova terra, se aquele plano soberano de Deus não fosse posto em execução. Entendem os irmãos? Que para João aquela era uma visão aterradora, triste, difícil. Se o livro não fosse aberto, não haveria salvação para João e para os seus irmãos perseguidos da Ásia Menor. Portanto, no que diz respeito à redenção, ter aquele livro selado, era, meus irmãos, deixe eu fazer um paralelo bíblico, era como ouvir a hipótese levantada pelo apóstolo Paulo em Corinto, diante de falsos ensinadores que ensinavam que não há ressurreição. Então o apóstolo Paulo diz essas palavras. 1 Coríntios 15, 13 a 18. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Acabou. João está dizendo isso. Paulo está dizendo isso. Não há salvação. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e nós somos tidos por testemunhas falsas de Deus, porque nós temos asseverado que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, se Cristo não tivesse ressuscitado. Do mesmo modo, se os planos de Deus não fossem colocados em execução na história, o plano de redenção do universo, da igreja, dos eleitos e do universo. Cristo veio a esse mundo para redimir não só a igreja, mas também o universo, excetuando-se os que não creram nele, Satanás e seus anjos, para quem não há nenhum lugar mais de reconciliação com Deus. Se os planos de Deus não fossem colocados em execução na história, nós estaríamos todos para sempre perdidos. Por isso, na visão, João também viu um anjo forte que proclamava em grande voz
Quem é digno de abrir o livro, de desatar os selos? O fato desse anjo ser forte, de ter uma voz forte, significa que o seu anúncio era ouvido por todo o universo, tão forte e alto que podia ser ouvido por todo lugar. Era, meus irmãos, uma convocação, uma proclamação universal, conclamando alguém no universo inteiro que fosse digno de abrir o livro e colocar em execução o plano soberano de Deus para a história. Mas João vê no versículo 3 que nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Por essa razão, João chorava muito. Versículo 4, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Quero lembrá-los mais uma vez, meus irmãos, que a abertura do livro simboliza a execução do plano eterno de Deus. Se os selos fossem quebrados, o plano redentor de Deus para a igreja, para o universo, seria executado. Contudo, se não fossem quebrados, se permanecessem intactos, a humanidade permaneceria debaixo da maldição do pecado eternamente. Mas bendito seja Deus, glorificado, exaltado seja Deus. Um dos anciãos consolou João. Lembrem, meus irmãos, que os 24 anciãos representam a igreja. Portanto, representam os redimidos, os lavados pelo sangue do Cordeiro, os que têm a experiência de salvação, de redenção em Cristo. O ancião representa um membro da igreja, alguém que experimentou em sua própria vida os efeitos do plano redentor, o perdão dos seus pecados, a salvação, a redenção, a expiação, a justificação em Cristo Jesus. Por isso a sua mensagem é consoladora. Tão consoladora quanto a continuação do texto que eu li para os irmãos de Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Naquele texto, Paulo continua dizendo, Cristo ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, nós todos estaríamos perdidos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Na visão do trono, o ancião diz a João, João estava em pranto, chorando, e o ancião diz a ele, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Nós sabemos quem é o leão da tribo de Judá, pela nossa leitura de toda a Bíblia. Nós sabemos quem é a raiz de Davi, pela nossa leitura de toda a palavra de Deus. O ancião, um representante da igreja, então, diz a João, Jesus Cristo venceu e pode abrir o livro. Em outras palavras, meus irmãos, ele está dizendo, Jesus Cristo pode pôr em execução o plano de redenção de Deus para o seu povo. Jesus Cristo pode pôr em execução a salvação do seu povo e a redenção do universo. Ele venceu o pecado, o diabo, a morte, todo o mal. Ele é o leão da tribo de Judá. João está fazendo referência a Gênesis capítulo 49, versículos 9 e 10, onde nós temos essa designação de Cristo, o leão da tribo de Judá. Isso é, Cristo é o descendente da tribo de Judá, que se assentou no trono de Davi para sempre. Cristo, como um homem da tribo de Judá, levou sobre si o peso da ira de Deus em razão dos nossos pecados. Cristo se encarnou e nasceu nesse mundo da tribo de Judá. Ele veio a esse mundo vencendo e para vencer.
e em sua carne levou sobre si os nossos pecados, venceu a morte, o pecado, o diabo e todo o mal. Cristo é a raiz de Davi, uma referência a Isaías 11, Jeremias 23 e Zacarias 3. Cristo é aquele que foi anunciado pelos profetas como o descendente de Davi, aquele que é o fundamento, a razão e o propósito do reinado de Davi. Quando a Bíblia fala de Davi reinando para sempre, desde o livro de Samuel, vocês veem isso bastante no livro dos Salmos também. Nós podemos, meus irmãos, ter a convicção de que esse reinado para sempre não teria o seu cumprimento no Davi, que era rei de Israel, nem nos filhos de Davi, senão em um de seus filhos, que era o próprio Jesus Cristo, que nasceu de Davi como homem, que veio a esse mundo para tomar sobre si os nossos pecados e os levou até a cruz e venceu Satanás, a morte e todo o mal. Por isso, é esse o significado desses títulos de Cristo. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e que reina eternamente sobre todo o universo. Esses títulos de Cristo mostram a sua obra de redenção, a sua obra messiânica, comunicam a encarnação de Cristo, a vinda de Cristo a esse mundo, a morte e ressurreição de Cristo, e a redenção que Cristo proveu para a igreja. Esses títulos ensinam que Jesus Cristo, Filho de Deus, venceu o pecado e reina sobre o universo ao lado de seu Pai. Cristo conquistou na cruz o direito de quebrar os selos do livro da história, os planos eternos de Deus. Cristo conquistou na cruz o direito de reinar sobre o universo ao lado de seu Pai e de colocar, meus irmãos, em ação, em execução, o plano soberano de Deus. Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, está vivo, reina com seu Pai sobre todo o universo. Por isso, meus irmãos, depois de João ouvir as palavras do ancião, ele vê Jesus Cristo em pé no meio do trono, versículo 6. No meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, vi um cordeiro como tendo sido morto. Observe, os irmãos, que João não viu Cristo humilhado, mas exaltado, glorificado. Mas ainda assim, ele faz referência ao simbolismo e à figura do cordeiro, lembrando o sacrifício de Cristo em favor do seu povo. Portanto, ele faz referência à humilhação de Cristo, mas ele não vê Cristo humilhado. João não viu Cristo como um cordeiro deitado no madeiro para ser imolado, mas ele o viu de pé. João não viu Cristo morto, mas como tendo sido morto. Aquele que levou sobre si os nossos pecados, como diz a Bíblia, como ovelha foi levado ao matadouro em lugar do seu povo. João não o vê mais deitado, nem numa sepultura, nem numa tábua de sacrifício, mas João o vê exaltado em pé e no trono. Sua glória brilha no trono do universo, reinando junto com seu Pai, reinando sobre os anjos, sobre a igreja e sobre todo o universo. Observe, os irmãos, como João descreve Cristo nessa visão do trono. Ainda no versículo 6. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Meus irmãos, João descreve Cristo, Cordeiro,
cheio de poder, em seu poder e autoridade, cheio de poder e autoridade reais, pleno, cheio do Espírito Santo. 7 chifres simbolizam poder e autoridade. Nas Escrituras, chifre, em Daniel, por exemplo, simboliza poder e autoridade. Pleno. 7 chifres. 7 olhos significa, no livro de Apocalipse, a plenitude do Espírito Santo. Mais uma vez, nós somos lembrados nesse livro que Cristo, o Filho de Deus, é pleno do poder do Espírito Santo. Que ele tem a plenitude do Espírito Santo. Que ele é pleno do seu próprio Espírito. João ouviu que o leão de Judá, o cordeiro vencedor, tomou um livro selado da mão de seu pai. Versículo 7. Veio, melhor dizendo, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Isso é, Cristo, poderoso, soberano, exaltado, glorificado, vai até o Pai e toma das mãos do Pai, da mão direita do Pai, aquele livro selado. O que isso significa, meus irmãos? O que simboliza? Nós temos aqui um símbolo de Cristo, depois da sua obra de redenção, portanto, pós-ascensão, Cristo vem a esse mundo, ele é o rei dos céus, da terra, do universo, mas ele toma sobre si a responsabilidade de ser o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Messias, salvador do seu povo. Portanto, ele se encarnou, se fez homem, carne, gente, e então desceu até nós. Homem perfeito, sem pecado. Tomou sobre si os nossos pecados, obedeceu a lei por nós, foi crucificado, morto, sepultado, mas ele ressurgiu ao 3º dia, subiu aos céus, ascendeu aos céus, onde está do lado direito do Pai, reinando sobre todo o universo. Depois de completada a sua obra de redenção aqui na terra, Cristo subiu aos céus. E ele é então revestido pelo Pai com a autoridade e poder para reinar sobre o universo. Hebreus capítulo 2, versículos 8 e 9, nos dá um lampejo, meus irmãos, dessa realidade. Deus dando poder ao seu Filho, a autoridade ao seu Filho, em razão da sua obra de redenção, Cristo conquistou o direito de reinar sobre todo o universo, de maneira que o autor aos Hebreus diz: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Essa é uma descrição da obra de Deus. Nesse pequeno texto, o autor aos Hebreus fala da encarnação de Cristo, da humilhação de Cristo, da exaltação de Cristo, de Deus concedendo a Cristo poder e soberania, autoridade para reinar sobre todo o universo, como recompensa por sua obra de salvação, realizada em favor da igreja, em favor do seu povo. Portanto, meus irmãos, a grande mensagem aqui é que Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, o nosso mediador, venceu o diabo, o mundo, o pecado e todo o mal. Por essa razão, ele é digno de abrir o selo do livro do plano soberano de Deus e de reinar sobre todo o universo. A grande mensagem aqui é que Cristo, o Cordeiro de Deus, reina ao lado do Pai sobre
todo o universo. Cristo foi investido e coroado pelo Pai como Rei soberano do universo. Aquele que anda no meio da sua igreja é o Rei do universo, o Senhor do universo. Aquele que um dia veio a esse mundo humilhando-se até a morte, e morte de cruz, foi exaltado pelo Pai, está no trono de Deus e reina, não no lugar do Pai, mas ao lado do Pai, sobre toda a história, todos os acontecimentos, pequenos e grandes, sobre todos os reis e reinos, sobre todas as vidas. Cristo, o Cordeiro de Deus, reina soberanamente. Ele é capaz de redimir o seu povo. Por ele, o universo é restaurado. Em razão da sua obra, nós temos salvação eterna. Em razão da sua obra, nós teremos novos céus e nova terra. Depois que João viu Jesus Cristo no meio do trono, tomando o livro selado em suas mãos, nós não temos, meus irmãos, mais choro, nem pranto, nem dor, mas somente alegria, louvor, exaltação, adoração e ações de graças em Apocalipse capítulo 5. Portanto, em segundo lugar, nós temos nessa passagem a adoração ao Cordeiro vencedor nos versículos 8 a 14, a segunda parte desse texto. Quando Cristo toma o livro selado das mãos do Pai, nós temos então, nessa passagem, uma explosão de alegria, uma explosão de adoração, de culto e de louvores ao Senhor. Nós temos 3 cânticos de adoração ao Senhor nos versículos 8 a 14. Primeiro, o cântico dos anjos e dos anciãos. Segundo, o cântico de todos os anjos. E terceiro, o cântico de todo o universo exaltando ao Senhor. Primeiro, então, o cântico dos anjos e dos anciãos, versículos 8 a 10. Meus irmãos, diz o texto que quando Jesus Cristo tomou o livro, os 4 seres viventes. Lembre os irmãos que esses 4 seres viventes representam os anjos do Senhor. E os 24 anciãos que representam a igreja do Senhor, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Reinarão sobre a terra. Aqui nós temos o que tem sido chamado de o cântico ou hino da redenção. Esse hino exalta a dignidade de Cristo para executar a obra da redenção, a obra da salvação. Exalta a Cristo pela obra da redenção. Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, é digno de salvar o seu povo, porque Ele deu a sua vida na cruz, Ele satisfez a justiça de Deus por nós, Ele morreu e ressuscitou para salvar o seu povo. Esse hino exalta a obra de Cristo como um mediador do seu povo. O Cordeiro merece ser adorado, Cristo merece ser adorado, ser exaltado, ser louvado, porque Ele triunfou sobre Satanás na cruz do Calvário para a redenção do seu povo. Por essa razão, meus irmãos, os anjos e a igreja adoram reverentemente, com festa, com júbilo, com arte, tendo cada um deles uma harpa, adorando o Senhor. Nessa adoração, eles trazem diante do Cordeiro. Isso é algo tão significativo, consolador para nós,
nesse hino de adoração, os anjos trazem diante do Cordeiro as orações dos santos. Isso é, meus irmãos, as orações da Igreja de Cristo ao longo da história. Isso significa as nossas orações, as suas orações. E o que o apóstolo João vê é que as orações da igreja estão no trono de Deus. E que elas têm um impacto significativo, decisivo, sobre toda a história. Lembrem-se, meus irmãos, quando nós dobramos os nossos joelhos e clamamos ao Senhor, tem misericórdia de nós, do nosso estado, do nosso povo, da nossa nação, de quem nos dirige. Tem misericórdia da tua igreja. Essas orações, em razão da obra de Cristo, chegam ao trono do universo, ao trono de Deus. As orações da igreja, as orações dos santos, estão diante do trono de Deus. João também vê o cântico de todos os anjos, nos versículos 11 e 12, exaltando o Cordeiro, exaltando a Cristo, o Redentor. O texto diz que João viu e ouviu uma voz de muitos anjos ao redor do trono, ao redor dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamavam em grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e majestade. Esse cântico tem sido chamado de o Cântico dos Anjos, que é entoado pelos anjos, em razão da alegria dos anjos em contemplar a redenção da igreja, em razão da alegria dos anjos em contemplar Cristo, o Redentor, e os redimidos, a igreja do Senhor. Percebam, os irmãos, que esse culto de adoração a Deus vai aumentando, crescendo. Agora, não somente os quatro anjos e os 24 anciãos, que representam a igreja, mas todos os anjos, incontáveis anjos, adoram a Cristo. Eles também exaltam a Cristo pela obra da salvação e redenção do seu povo. E, finalmente, nós temos o cântico de todo o universo, nos versículos 13 e 14. João ouviu que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Ao ouvir esse cântico universal, de adoração ao Cordeiro, de adoração a Cristo, os anjos respondem: amém, isso é, assim seja. E os anciãos prostraram-se e adoraram o Senhor. A igreja se prostra e adora a Cristo. Tenta os irmãos fazer essa imagem. Há um trono no centro do universo, Deus reinando. João está vendo esse trono do universo. João pode ver Deus soberanamente dirigindo toda a história. Mas então há algo estarrecedor que João vê. Um livro fechado, selado, ele não pode ver a mensagem. Não há ninguém digno em todo o universo para executar o plano de redenção. Mas então Cristo aparece no meio do trono. Ele pode abrir os selos do livro. Isso significa, meus irmãos, que Cristo pode pôr em execução o plano de redenção, o plano de salvação para a igreja e para o universo. João é consolado por um dos 24 anciãos que representam a igreja, o povo redimido, por um daqueles que tem a experiência da redenção em Cristo Jesus,
com a única mensagem que pode trazer alegria, que pode tirar as lágrimas derramadas pelo homem em pecado. Cristo venceu o pecado. Cristo morreu na cruz em favor do seu povo. Cristo derrotou o pecado e todo o mal para nos resgatar da escravidão, para nos tirar de debaixo da condenação, para nos unir a Ele e para estabelecer novos céus e nova terra. Esse plano redentor não é desconhecido da igreja. Nós o temos em toda a Bíblia. Nós o temos revelado em toda a palavra de Deus. Nós o temos revelado na Escritura Sagrada. E ao ouvir e ver o Cordeiro vencedor, cheio de glória, majestade, poder, soberania, os anjos, a igreja e todo o universo adoram ao Senhor. Todo o universo, em todas as suas partes, toda a criação, se junta aos anjos, à igreja, em cântico de louvor ao Pai e ao Cordeiro, Jesus Cristo, o Salvador. E nós temos, então, aqui, meus irmãos, no capítulo 5, o que poderíamos chamar de o ponto alto dessa visão dada a João, o universo louvando a Deus e a Cristo por sua obra da redenção, por sua obra de salvação. João pôde ver como que um gigantesco coral, o coral dos redimidos, dos salvos, da igreja, junto com os anjos e com toda a criação, adorando ao redor do trono de Deus, exaltando a Cristo, o Cordeiro vencedor. É um coro de louvores ao Senhor, atendendo o chamado que lemos no Salmo 148. Toda a criação adorando, exaltando, bendizendo e glorificando ao Senhor. Concluindo, a mensagem de Apocalipse 5 é essa. Todo o universo é governado por Deus mediante Cristo. Todo o universo é governado por Deus o Pai, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, que conquistou na cruz o direito de executar o plano eterno de Deus, o plano de redenção de Deus. É por essa razão que todos os anjos, a igreja, os redimidos e a criação se prostram diante do Senhor para adorá-lo. Eu quero então, meus irmãos, concluir com algumas aplicações, algumas delas relembrando do domingo passado e relembrando a mensagem maior dessa sessão do livro de Apocalipse, o reino soberano de Deus em Cristo, por todo o universo, por toda a história, sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, nós devemos, meus irmãos, como os redimidos, o povo redimido, o povo salvo, adorar ao Senhor Jesus Cristo, exaltar o Senhor Jesus Cristo, glorificá-lo, engrandecê-lo, por meio de uma vida obediente, não apenas com cânticos e hinos. Cânticos e hinos expressam a nossa adoração, a nossa fé, a nossa adoração naquilo que cremos e vivemos adorando o Senhor. Mas por toda a nossa vida, quando olhamos para o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, aquele que pôde executar o plano da redenção, por meio do qual nós somos salvos, nós só podemos, meus irmãos, fazer aquilo que os anjos, os 24 anciãos e todo o universo faz na visão dada a João em Apocalipse capítulo 5. Adorar ao Senhor, exaltar ao Senhor, glorificar ao Senhor, por meio de uma vida obediente, fiel, digna do Senhor, por meio de uma vida perseverante, temente ao Senhor. Mas uma segunda aplicação é que, quando nós lemos Apocalipse 4 e 5, nós vemos o governo soberano de Deus em Cristo sobre o mundo.
E, meus irmãos, lembrem-se sempre, é o governo soberano de Deus, por meio do seu Filho, que dá estabilidade a esse universo e a todo esse mundo. Não haveria estabilidade, ordem no universo ou na terra. Mesmo quando os irmãos pensam nas lutas, nos distúrbios, nas aflições, nas dificuldades, nas dores, em todos os sofrimentos que temos sobre a terra. Em razão de Gênesis capítulo 3, em razão da nossa queda no pecado. Mas, meus irmãos, se Deus não estivesse reinando em seu Filho Jesus Cristo, o universo e todo o mundo estariam desestabilizados. É o governo soberano de Deus em Cristo que dá estabilidade ao universo e a toda a história, por todas as gerações, por todos os séculos. Uma terceira aplicação, pensando no governo soberano de Deus em Cristo, é a respeito de nós mesmos. Para nós mesmos, todas são, de fato. Meus irmãos, nós tememos, com razão, quando nós vemos grandes sofrimentos, grandes dores, que não só estão distantes de nós, mas conosco, em nosso lar, em nossa casa, quando nós vemos que há destruição no mundo, quando nós vemos que há enfermidades no mundo, se anos antes, essas enfermidades podiam ficar por muito tempo num só lugar, no mundo de hoje elas se espalham tão rapidamente que nos assustam. Mas quando vemos todas essas coisas, nós devemos lembrar, mais uma vez, Cristo, o Cordeiro de Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que anda com a sua igreja, reina sobre todas essas coisas. E, portanto, nós não devemos temer. O Rei glorioso, majestoso, soberano do universo, nos encoraja com as palavras de Isaías 41, versículos 10 e 13. Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te sustento. Não temas que eu te ajudo, diz o Senhor. Quando nós ouvimos sobre Deus reinando no universo, Cristo reinando no universo, Cristo que deu a sua vida por nós, aquele que colocou, que é digno de nos salvar, que colocou em execução o plano de redenção, que é o nosso Rei soberano, que anda conosco. Quando nós ouvimos sobre isso, nós devemos exaltá-lo, glorificá-lo e descansar no cuidado gracioso, misericordioso e soberano de Deus por nós. Quando Cristo esteve nessa terra, quando Ele, depois de completar a sua obra, quando chamou os seus discípulos, representando a sua igreja, e lhes enviou a todo mundo, lhes deu essa ordem, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ele também, meus irmãos, disse àqueles discípulos que nos representavam, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não temas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e guarde em nossos corações a sua santa